A execução está agendada para as 23 horas. Ele está tentando nos convencer de que ele é louco. Para que assim ele possa escapar de ser executado. Eu preciso que prove que ele está fingindo. O lado sinistro de um homem condenado pela justiça por seus crimes cruéis. Edward, eu vou te fazer umas perguntas. Eu não sou o Edward. Eu sou um demônio. Demônios não existem. Em Nerfários, o filme traz a reflexão a respeito do sobrenatural e a natureza humana, com suas diversas faces. E outro com o Edward. Ele é nosso. Nosso? É um manipulador nato. Deixa sua cabeça tão confusa que você pensa que o assassino é você e não ele. Me dá uma prova para eu acreditar. Prova que é um demônio. Provavelmente é só uma coincidência. O bem e o mal muitas vezes parecem habitar dentro de um mesmo ser. Ambiguidade que pode estar presente no dia a dia e reconhecer é uma tarefa difícil para a maioria. Pessoas legais, sorridentes, solidárias, amigas, pacientes, altruístas e amáveis parecem uma raridade nos dias de hoje, não é mesmo? Mas alguns casos demonstram atitudes generosas que se contradizem com alguns aspectos sombrios da humanidade, como, por exemplo, uma decisão tomada por uma das herdeiras mais ricas do mundo. A notícia viralizou nos últimos dias. A herdeira austro-alemã Marlene, de 31 anos, vai doar cerca de 90% da fortuna que herdou da sua avó, empresária do ramo químico, cujo patrimônio foi avaliado em mais de 20 bilhões de reais. Marlene mora na Áustria, mas vive uma rotina simples. Ela convocou 50 austríacos para determinar como devem ser redistribuídos os 25 milhões de euros, cerca de 133 milhões de reais de sua herança. Herdei uma fortuna e, portanto, poder sem ter feito nada para isso. E o Estado nem quer impostos sobre isso. A Áustria aboliu o imposto sobre heranças em 2008. Marlene até chegou a fazer protestos para que voltem os impostos aos mais ricos. Se os políticos não fazem o seu trabalho e não redistribuem a renda, então eu mesma terei de redistribuir a minha riqueza. Marlene não é a única. Ao redor do mundo, o que não faltam são pessoas que têm condições de doar dinheiro e o fazem, sejam pequenas ou grandes quantias. Mas não é só uma questão financeira. O lado bom vai além disso, afinal, doar tempo, conhecimento, cuidados e carinho para os demais são atitudes que requer abnegação. Enquanto muitas pessoas se doam aos demais, tem os que parecem ter um lado sombrio bastante aflorado. Propagadores de calúnias, inveja, ganância, vingança, traições, ciúme, arrogância, egoísmo e os casos mais extremos, como agressões, violência contra o outro e até assassinos cruéis. Para as pessoas de índole má, não há piedade perante a dor do outro. A maldade existe e, às vezes, surge inesperadamente, deixando vítimas por onde passa. Neste caso, falar sobre os aspectos psicológicos bons ou maus parece ser uma tarefa fácil para os estudiosos do comportamento humano. Mas será que conseguimos falar abertamente sobre essas atitudes em nós mesmos? Quem tem a coragem de falar sobre o seu lado bom? Ou, se houver, o seu lado sombrio? O bom e o sombrio. Será que todos têm esses dois lados? Eu tô tentando, Edward, mas tem que responder minhas perguntas. Tem que falar a verdade. Ele não para. Manda ele embora. Manda ele embora. Conseguiu? Não. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família poderosamente. Você está acompanhando o programa Fogo e Poder. E eu quero falar com você, meu amigo, minha amiga, a respeito deste assunto.
Existe sim o lado bom e existe sim um lado sombrio. Existe a luz, existe as trevas. A palavra de Deus deixa bem claro que existe sim Deus e existe sim o diabo, o mal que vem para matar, roubar e destruir, e Deus que vem para trazer vida e vida com abundância. E muitas são as pessoas que sofrem porque têm sido vítima deste lado sombrio, têm sido vítima da ação do mal. Mas nós estamos aqui para ajudar você, não falando de religião, de denominação, mas de um Deus que é luz. E quando a luz dele resplandece, as trevas não prevalecem. Um Deus que pode e quer mudar a sua vida. Fique conosco, o programa só está começando. Nos minutos finais vai ter aquele momento de fé, de esperança, aquele momento de oração, e nós estaremos apresentando a sua vida e a sua família para Deus. Eu quero que você acompanhe agora o momento da libertação, o momento que acontece sexta-feira na sessão do descarrego, nesse propósito que nós estamos da limpeza espiritual. O mal se revelou, foi feito o trabalho de libertação, essa pessoa que chegou sendo escravizada pelo mal, ela que vinha servindo o mal, estava cansada e querendo pôr um ponto final nesse sofrimento. Acompanhe. Quem é o mais forte aí? Quem é o chefe da coroa dela? Quem? Quem está lutando pela alma dela? Eu e ela. Os dois? Ela é minha. Por que você diz que ela é sua? Minha. Por quê? Por que ela é sua? É porque ela me serviu. Ela me serviu. E eu não vou deixar ela ficar aqui. Eu vou matar essa desgraçada. Por que você não conseguiu? Ela. Por que você não conseguiu matá-la ainda? Por que você não conseguiu? Por que você não conseguiu? Desgraçada. Fala, por quê? Você diz que vai matá-la. Por que você não matou ela ainda? Não posso. Hã? Por que não? Não posso, mas eu não desisto. Por que você não pode matá-la? Eu não desisto. Por que você não pode matá-la? Fala aí, demônio. Por quê? Por quê? Você não é forte? Eu sou. Você não é forte? Eu sou. É forte mesmo? Sou. Então por que você não matou ela ainda? Fala. Eu não desisto. Mas por que você não conseguiu? Me deixa. Por que você não conseguiu? Confessa. Não. Confessa. Não. Confessa, por que tu não conseguiu? Me deixa. Por que você não conseguiu? Confessa. Já que você é tão forte, ela te serviu, você quer que ela saia daqui, você quer matá-la. Por que você não conseguiu matá-la até agora? Hein? Meu Deus. Começa a fazer esse demônio queimar. Vai queimando. Vai queimando. Vai queimando. Até ele falar, vai queimando. Vai queimando. Vai queimando. Deixa. Vai queimando. Vai queimando. Queima. 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 Por que tu não conseguiu levá-la ainda? Se ela te servia. Do homem. Desgraçado. Deus não deixou. Eu vou te pegar. E por que Deus não deixou? Por quê? Porque ainda que ela tenha servido esses demônios, dentro dela há o desejo, a sinceridade. Ela quer ser livre. Toda a autoridade foi dada ao nome do Senhor Jesus. Esse é o nome que está acima de todo nome. Todo nome que se nomeia no céu, na terra e debaixo da terra. Você já foi derrotado.
Você já foi derrotado. Você já é derrotado. Toda força do inferno dentro desse coração, na mente dela, no coração dela e na mente dela, em o nome do Senhor Jesus Cristo, sai! Respira fundo. Tenha vergonha não. Tem que ter vergonha não. Põe a mão no coração. Põe a tua mão no coração, as duas mãos. A senhora quer Jesus? Quero. Mais que tudo nessa Mais vida? que tudo nessa vida. Tem certeza? Tenho, eu não largo do meu Senhor Jesus, eu não largo. Então fecha os olhos. Meu Deus, agora é com o Senhor. Ela disse que quer o Senhor mais que tudo nessa vida. Então que a tua presença entre nela agora. Que a tua presença entre nela agora. Haja luz nessa mente. Haja luz neste coração. E não vai haver espaço para demônio mais na vida dela. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém? Amém. Olha para mim, por favor. A senhora já serviu os encostos? Sim, senhor. Como o quê? Fui mãe de santo, 35 anos. 35 anos, mãe de santo. Quanto tempo faz que entregou a vida? Desde 2015 para cá. E por que a senhora acha que ainda não se libertou? Porque minha vida é um giro só. Eu estou dentro de um labirinto, eu não saio do lugar. Eu começo aqui, aqui eu termino, eu começo aqui, aqui eu termino, e assim. Esses anos todos, que eu vou, desde que eu voltei é isso. Eu não saio do lugar. Literalmente. Eu ganho uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Eu vou falar para a senhora por que a senhora ainda não havia se libertado. A senhora não se libertou até hoje, porque Jesus não foi o primeiro na vida da senhora. Não foi. Concorda comigo? Sim, senhor. É isso aí. Não era, agora está certo. Jesus falou assim, ó: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Primeira coisa que o ser humano tem que fazer, ele tem que entrar no reino de Deus. As demais coisas serão acrescentadas. A senhora tem buscado as demais coisas e tem deixado o reino de Deus para depois, para depois, para depois, para depois. É disso que as entidades se alimentam. Só isso. Eles não deixaram a senhora até hoje, não é porque a senhora não tem, é porque a senhora é fraca e eles têm poder. Não. É porque a casa está vazia. E casa vazia, a gente sabe o que acontece com as casas vazias da cidade. Alguém vai invadir e vai morar lá. Priorize o reino de Deus. Coloque todas as suas necessidades, tudo que a senhora precisa, tudo que a senhora quer, coloque em segundo plano. E mergulhe no recebimento do Espírito Santo. Priorize Jesus. Coloque-o como primeiro na sua vida. Faça dele o seu primeiro. A senhora vai receber o Espírito Santo. A senhora vai receber a presença prometida. E com a presença prometida, já era para o diabo. Amém. Se a senhora fizer isso, então nunca mais a senhora vai manifestar com o demônio. Nunca mais a senhora vai manifestar. A senhora vai incorporar entidades. Nunca mais. Ao invés de espíritos imundos, o Espírito de Deus, o Senhor Jesus Cristo, é que vai habitar na senhora. Amém. Amém? Amém. Então faça o que a senhora tem que fazer. A senhora já sabe o que tem que fazer. E isso vai acontecer em nome de Jesus. Amém. E logo, logo a senhora vai estar aqui dando testemunho que recebeu o Espírito Santo. Amém? Amém? Deus abençoe. Vai com a obreira bem forte para Jesus. Você acompanhou o momento da libertação. Sexta-feira na Universal é dia de limpeza espiritual. E muitas são as pessoas que chegam cansadas, sobrecarregadas. No caso dessa senhora, chegou a servir as entidades e uma vida toda destruída. Mas ela veio
vem em busca da sua libertação, vem em busca da mudança para a sua vida. E é o que acontece quando o mal sai, como ela mesma disse, o mal faz tudo dar errado. É um passo para frente e 10 para trás. Quando esse mal sai, as coisas começam a dar certo, as coisas começam a andar, as coisas boas começam a acontecer. Por isso eu convido você que está passando problemas financeiros, saúde, sentimental, familiar, problemas emocionais, depressão, ansiedade, crise existencial, seja lá qual for o problema, esteja conosco nesta sexta-feira buscando a limpeza espiritual, seja para você ou pela sua família. Não deixe essa oportunidade passar. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. 7 da manhã, 10, meio-dia, 3 da tarde, especialmente às 7 da noite, passando pelo corredor dos 70 iluminados. Nós vamos agora atender um amigo que nos mandou uma mensagem. Eu quero que você ouça comigo essa mensagem e nós vamos orientá-lo. E eu quero que você ouça com atenção, porque de repente o que eu vou falar para este amigo ajude você. É uma forma também de estar orientando você. Vamos ouvir então a mensagem desse amigo. Há 15 anos atrás eu encontrei um sapo em cima da minha casa, aí daí pra cá minha vida desmoronou. Aí eu ia pra casa dos espíritos, assistir eles trabalharem, aí eu tenho vício de bebida, sou muito nervoso, estou precisando de ajuda. E nós estamos aqui para te ajudar. Normalmente, esse sapo é de fato usado em rituais e normalmente para fazer a vida da pessoa ir de mal a pior. Existem rituais mesmo feitos com sapos. Então, por exemplo, você encontrou um sapo em cima da sua casa e de lá para cá você percebe que a sua vida tem vindo de mal a pior, não havia vício, passou a ter vício, como você disse, a sua vida desmoronou, porque o mal se encostou por esse ritual que foi feito para a sua vida. Então eu convido você a vir nessa sexta-feira, buscar a sua libertação, desfazer este ritual e certamente Deus vai reconstruir a sua vida. E eu quero falar com você, querendo um atendimento antes ou depois de cada sessão, nós estaremos aqui de plantão para o atendimento. E você que está acompanhando o programa, assim como esse amigo, que percebe ter sido vítima de um ritual, você chegou em casa, chegou no seu estabelecimento, encontrou uma terra, sabe, na porta do estabelecimento, na porta de casa, você encontrou, por exemplo, um animal, você encontrou um ritual, foi feito um trabalho que você pode desfazer essa obra do mal sexta-feira na poderosa sessão do Descarrego. Aqui no Templo Maior, Avenida Mauro Ramos, 1310 no centro, ou você pode ir na Universal mais perto de você. Nós vamos acompanhar agora a história dessa pessoa que chegou na Universal sendo vítima de um ritual com a vida destruída, mas foi desfeito, houve uma limpeza espiritual e a sua vida mudou. Acompanhe. Com 22 anos eu casei, aí tive um casamento tranquilo até 2 anos. Aí depois, passados 2 anos, aí começou as agressões. Aí meu marido voltou a beber, ele chegava de manhã cedo já, e ele já começava a me xingar, começava a agressão, aí ia judiar das crianças, aí eu ia para cima e ele vinha para cima de mim, batia em mim, aí eu tinha que sair para a rua, pedir ajuda. Muitas vezes dormi na rua por causa de tanto sofrimento, que ele chegava em casa, ele queria me matar e falava que queria ver sangue, queria destruir tudo e começava a quebrar tudo dentro de casa. Aí eu tinha muito medo dele, então eu ficava mais na rua. E depois que passava, que eu voltava para casa, aí ele falava que estava tudo bem, que ele não tinha feito aquilo, que ele não lembrava de nada, mas tinha acontecido tudo aquilo à noite, né? Aí eu perdoava, aí ficava tudo bem. Aí no fim de semana, de novo, ele ia de novo, fazia tudo de novo. Cansada de sofrer, eu procurei ajuda num centro espírita. E lá foi revelado, lá no centro de espírita, que eu fui feito um ritual de trabalho para mim e eu tinha que desenvolver, eu tinha que fazer mais. E é assim que aconteceu, eu ia só fazendo mais. Só que de vez de as coisas melhorar, ia piorando, ia mais só piorando, cada vez mais.
Aí eu falei assim, eu vou, já que ele está lá bebendo com os amigos e ele não está nem aí comigo, judia de mim, não gosta de mim, o que eu vou ficar fazendo mais? Eu vou tomar remédio para se matar. E aquela noite inteira eu tomei muito remédio para se matar, foi muito sofrimento. Aí meu sogro chegou em casa de manhã, eu estava desmaiada, levaram para o hospital, eu estava com muita depressão, aí eu procurava ajuda de psicólogo, psiquiatra, e tomava os remédios fortes para dormir, com depressão. Eu não conseguia dormir, ficava a noite inteira acordada, sofria muito. Eu desmaiava em todo lugar, eu tinha medo de sair de casa, até porque eu chegava nos ônibus, lugar fechado, eu desmaiava e eu ficava tomando remédio na veia direto, porque aqueles desmaios ninguém descobria que eu tinha. Foi quando meu irmão me convidou para mim ir na Igreja Universal. No começo eu relutei, mas depois eu decidi ir. Naquela sexta-feira que eu fui, primeiro dia, eu já senti paz. Aí eu comecei firme, eu falei, não, é isso que eu quero mesmo, eu quero Jesus porque eu não quero mais sofrimento. E usando a fé, eu fui me libertando daquela depressão, daquela tristeza, daquela angústia, daquele medo que eu tinha, né? E foi saindo de mim, fui me libertando daquilo. Aí toda contente, cheguei em casa. Aí eu falei para minhas filhas, nossa, cadê seu pai que não chega em casa? Aí eu fiquei, aí vinha aqueles pensamentos, ele tá bebendo, aí vinha, eu falava, não, tá amarrado, ele não tá bebendo, não tá bebendo. Aí quando foi um dia, ele pegou e foi na igreja, começou a ir, né? Aí eu tava daquele jeito, aí ele falou assim, poxa, eu vou lá na igreja. Aí depois de um tempo, meu esposo veio a falecer, mas daí a gente já tinha 20 anos, que já estava na presença de Deus os dois, e estava tudo bem. E ele foi salvo, graças a Deus que chegou a hora e Jesus levou, ele está com o reino de Deus, está salvo, graças a Deus. Numa reunião, o pastor chamou para ir lá na frente quem queria o Espírito Santo, eu já estava bem, já estava batizada nas águas, aí eu fui lá na frente e recebi o Espírito Santo. Aí foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ali eu tive um encontro com Deus e hoje eu tenho paz, sou uma nova mulher, não tenho mais depressão, não tenho mais vontade de morrer, só tenho vontade de viver. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, eu peço ao Senhor por essa pessoa que se encontra no fundo do poço. Essa pessoa, meu Deus, que tem passado por tantos problemas e os pensamentos que ela vem tendo é que para ela não tem mais jeito. Mas o Senhor é Deus. E eu tenho certeza que as tuas mãos estão estendidas para tirá-la desse fundo do poço, para tirá-la, livrá-la desse sofrimento. Então manifesta o teu poder, Senhor, para abrir as portas que estão fechadas, curar o que está enfermo, libertar, transformar essa família que se encontra destruída. E que nesse momento de oração, essa pessoa encontre paz e forças para lutar e vencer. E quem crê, diga assim seja, diga graças a Deus. Graças a Deus. Eu tenho certeza que através dessa oração, você e a sua família estão abençoados. Nós ficamos por aqui e o convite a todos para estar conosco nesta sexta-feira na limpeza espiritual. Forte abraço, jornada feliz para você.